Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 4, que assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui. Os irmãos prepararam que nós mudamos o texto base. Nós vimos trazendo esse estudo sobre dons em cima do texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Sempre fazíamos a leitura, especialmente a partir do versículo 4 dessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas se os irmãos foram um pouco atentos, os irmãos vão verificar que nós fechamos a relação apresentada no texto de 1 Coríntios. Ele diz que no versículo 8, a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e capacidade para interpretá-las. Aqui nós vemos 9 dons. E depois dos versículos, mais um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuídas como lhe agrada, como lhe apraz, cada um individualmente. Então, quando nós estamos tratando de dons, seria uma ingenuidade da nossa parte achar que os dons que Deus distribui aos seus servos, à igreja, estariam restritos a esses 9 dons. Não sei se os irmãos sabem, normalmente até se prega sobre 1 Coríntios 12 como sendo o texto dos dons, mas os dons não estão somente arrolados e não são todos aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós vemos em Romanos também Paulo fazer uma relação de dons, dentre os quais alguns ele já faz menção em Coríntios 12, então evidentemente nós não vamos ver novamente, mas nós vemos agora outras situações que não foram vistas em 1 Coríntios capítulo 12. Ele disse assim, versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele apresenta a profecia, que nós já falamos sobre isso quando estivemos na relação dos dons em 1 Coríntios 12. Depois ele fala em segundo lugar, ministério. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui no 7, irmãos, cabe uma observação interessante. Os irmãos talvez não compreendam o fato do texto apresentar a palavra ministério como sendo um dos dons. Ele apresenta primeiro profecia, depois ele fala ministério, depois ele fala ensino, depois ele vai falar sobre exortação, ele vai falar sobre contribuição, ele vai falar sobre presidir, ele vai falar quem exerce misericórdia. Então a pergunta é, ensino não é ministério? Os serviços normalmente que se realiza na igreja frequentemente não é um ministério?
Louvor, por exemplo, é um ministério. Por que ele apresenta aqui ministério como sendo um dom separado? Então isso é importante, nós vamos tratar nesse momento de mais um dom que a Bíblia apresenta como ministério. Era muito comum, especialmente em décadas atrás, nós pensarmos em 4 ou 5 ministérios na igreja, 5 serviços, atividades. Daria quase para contar nos dedos. Mas hoje o conceito de ministério, que não é o conceito que nós vamos tratar como dom, tá? Ministério como trabalho, né? Como atividade. Hoje nós podemos ver várias situações na igreja que a igreja hoje aceita como ministério. Quem cuida, por exemplo, até na área patrimonial, a manutenção do prédio da igreja, alguém possa considerar isso como um ministério, a parte de som, a parte de eventos, enfim. Mas quando nós vamos falar agora no dom de ministério, quando nós vamos falar sobre dom de ministério, nós estamos falando sobre um serviço que envolve prestar socorro. A palavra utilizada aqui para ministério é diaconia, servir. Então veja como é importante, como é necessário nós estudarmos a palavra de Deus para que a gente não, evidentemente, venha fazer confusão, a gente não venha se atrapalhar e até interpretar de maneira errada aquilo que a gente está lendo. Esse ministério que Paulo está falando, sou repetitivo e faço questão de ser, no versículo 7, ele não está falando de todas as atividades que se faz na igreja que nós entendemos como ministério. Está dando para entender a diferenciação? Uma coisa é ministério como nós entendemos, no sentido de qualquer atividade. Ela tem um ministério de louvor, o pastor tem um ministério, os irmãos têm um outro ministério. Mas quando ele fala sobre o dom do ministério, ele está falando sobre dom de socorro. E vocês vão entender o porquê que nós colocamos dessa maneira. Esse prestar socorro, na realidade, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, mais lá na frente depois, ele faz menção sobre milagres, ele fala sobre apóstolos, ele fala sobre algumas funções, e ele mistura um pouco dom com função, e ele vai falar sobre socorro lá na frente. Se você olhar um pouquinho, vamos ali dar uma olhadinha, em 1 Coríntios 12, versículo 28, ele está falando sobre a hierarquia na igreja. Segundo a colocação de Paulo, ele diz assim: Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Então os apóstolos aqui, segundo ele, estaria na cúpula hierárquica da igreja. A autoridade apostólica era evidentemente superior a outros cargos. Em segundo lugar, profetas. Então aqui ele já está agora falando um pouquinho sobre o dom, que nós vimos como o dom da profecia, mas aqui já no ofício, né, no trabalho, no ministério. Profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois ele vai colocar assim, socorros. Depois ele fala governos, que seria presidir, variedade de línguas. Aqui, no Coríntios 12, lá na frente, ele faz meio que uma mescla entre o dom propriamente e a atividade. Por isso que nós só vimos só ali na parte dos dons até o versículo de número 10. No capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver ele apresentando isso como um dom. Não é todo mundo que tem essa inclinação, e quando eu falo dom, eu não falo aptidão, hein, irmão? Não vamos nos esquecer, quando nós iniciamos há muito tempo atrás esse estudo, que nós falamos que não tem nada a ver com capacidade natural, inclinação, se bem que isso ajuda, mas quando nós falamos em dom espiritual, é dom concedido pelo Espírito Santo a partir do momento que a pessoa se converte. Não tem nada a ver com uma tendência dela, um dom natural dela. Isso é outra coisa. Não é todo mundo que tem esse dom. Esse dom de ministério, o dom de socorro, ele é um serviço, ele é uma atividade que visa suprir uma necessidade específica
normalmente necessidades sociais. Então, o dom de socorro, o dom de ministério, o dom de servir, porque daí o nome diaconia. Diaconia vem de servir alguém, de prestar, de suprir uma necessidade de alguém. E nesse aspecto aqui, esse ministério visa mais especificamente necessidades materiais, especialmente no que diz respeito aos pobres, de acolher, de atender, de suprir e servir a necessidade dos pobres. Não sei se você sabe, mas a palavra diácono, ela vem da onde a primeira vez que a gente tem entendimento ou tem conhecimento da palavra dos diáconos. Quem eram os diáconos? Os diáconos eram pessoas que pintavam a igreja, que cuidavam de som, que cuidavam de estacionamento. Os diáconos eram pessoas que serviam às mesas dos órfãos e das viúvas. Se lembram? Das pessoas que tinham necessidades, eles eram de origem grega, estavam no meio da igreja, e a igreja, a cúpula da igreja, parece-nos que estava prestigiando a igreja judia, dos judeus. E esses gentios que faziam parte da igreja, eles estavam sendo esquecidos. E aí, esse povo pediu socorro para Pedro. Disse: olha, nossas viúvas estão passando necessidade. Ele disse: então vocês, a comunidade de vocês, dos helenistas, dos gregos, vocês façam sim, vocês escolham para vocês 7 pessoas que vão cuidar dessa atividade. Eles vão fazer diaconia, eles vão socorrer essas pessoas. Por isso que a palavra aqui para ministério, do ministério, é diaconia. No nosso costume, diácono é uma pessoa que ele está muito envolvido com a igreja e ele, como se diz, ele é pau para toda obra. E se entende isso como um diácono. Mas, biblicamente falando, a origem, a raiz do ministério é justamente pessoas que se dispunham e eram chamadas por Deus para atender socorro, para suprir a necessidade através de projetos físicos ou sociais. O caso mais conhecido, e eu me antecipei e já falei sobre ele, vamos abrir juntamente, irmão. Atos capítulo 6, fala sobre a instituição dos diáconos, ou seja, das pessoas que supostamente foram capacitados por Deus para suprir necessidade, para prestarem socorro, para fazer diaconia. Quando Paulo fala sobre dom de ministério, esse ministério é diaconia, prestar socorro. Então diz assim, em Atos, no capítulo de número 6, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Helenistas era a comunidade da igreja que tinha origem, os descendentes dos gregos, que habitavam em Jerusalém, contra os hebreus, está vendo? Então a igreja tinha hebreus e tinha os helenistas. E aí os helenistas começaram a ver que eles estavam sendo desprestigiados. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Na realidade já existia um serviço dentro da igreja de atender os pobres. Essas pessoas eu interpreto como pessoas dotadas do dom de diaconia. Eles faziam isso, mas infelizmente, por alguma razão, começaram a deixar para trás as viúvas dos helenistas. 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós quem, irmãos? Os apóstolos, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então Pedro diz assim: isso não é serviço para um apóstolo. Isso é colocação dele. Pedro diz assim: isso nós não fazemos, isso é para alguém fazer. Nós não vamos deixar o nosso estudo da palavra. Ele fala também sobre oração. Se fosse nos nossos dias, Pedro seria severamente criticado por essa colocação, porque muitas vezes entende que o pastor tem que se envolver com tudo e tem que fazer tudo. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos, eles tinham a função de ensinar a palavra e de se consagrarem. Era o que eles faziam. O parecer agradou a toda a comunidade. Então, elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esses 7 são homens todos de origem grega, né? Eles eram helenistas, eles faziam parte dessa comunidade e eles tinham essa função de fazer diaconia, de socorrer a necessidade das viúvas. Dentro de uma igreja, por exemplo, se nós pudéssemos exemplificar, por exemplo, um dentista ou um médico, talvez até, quem sabe, um advogado, e ele dedicasse parte do seu tempo para atender pessoas que não poderiam pagar um dentista, que não poderiam pagar um médico, pessoas carentes. Então, esse atendimento desse irmão profissional da igreja seria uma forma de fazer diaconia, de atender a necessidade, porque quando a gente pensa em diaconia, de socorro, a gente pensa somente em levar mantimento, que a gente se lembra lá dos diáconos, mas teria muita forma, muita maneira de se fazer isso aí. O irmão e apóstolo Tiago, ele traz uma palavra para a igreja, lembrando que a igreja não deve se esquecer deste dom, o serviço de socorro, especialmente como coloca Tiago, aos órfãos e às viúvas. Tiago capítulo 1, versículo de número 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e depois de assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, santificação. Tiago coloca uma ênfase importante na prática da diaconia. Mas nós sabemos, evidentemente, até porque Paulo apresenta isto como um dom, nós fazemos isso, digamos, não no dia a dia, não é a nossa prática, todos os dias estamos fazendo isso, mas evidentemente dentro da igreja existem pessoas que têm esse dom, ele tem uma inclinação, ele se ocupa mais do que o restante das pessoas, porque ele tem um dom para isso. Todos nós podemos atender algum irmão que está necessitado, isso nós fazemos. Quem sabe alguém aí já descubra até em si e ache que de repente tem esse dom, porque efetivamente a Bíblia o apresenta como um dom. Então Tiago, ele fala que a religião pura e sem mácula, ou seja, a piedade, eu sou crente, bom, você é crente, então a sua fé, ela deve frutificar, especialmente no que diz respeito a cuidar dos órfãos e das viúvas, e você deve se manter puro, né? Se afastar das coisas desse mundo. O termo diaconia, que significa serviço, ele é utilizado para descrever, inclusive, alguns ministérios. Esse dom, ele é o único dom, que aparece em 3 listas. Ele aparece lá em 1 Coríntios 12, 28, ele aparece em Romanos 12, que nós lemos agora, e ele aparece em 1 Pedro 4, 11. Para você ver a importância dele. Eu não sei se você sabe, mas existem textos que o termo usado é justamente diaconia no grego, no original, para referir-se inclusive ao que Jesus fez em seu ministério. De certa forma, amado, o ministério de Jesus, por incrível que possa parecer, ou estranho a alguém,
é um ministério eminentemente de diaconia. Talvez você nunca pensou sobre isso. Mas Jesus Cristo, como sendo o nosso exemplo, Ele dá o grande exemplo de diaconia. Por quê? Porque Ele é servo. E Jesus veio para servir. Existe miséria maior do que a miséria humana causada pelo pecado e pela condenação? Não existe. E Jesus veio para socorrer, trazer esse socorro. Por isso, o ministério de Jesus é apresentado com o termo diaconia, e nós vamos para o texto. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não deve ser assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para a diaconia, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Socorro. Jesus veio para socorrer. Ele ensinou, ele curou, fez milagres, ressuscitou pessoas, mas Jesus veio essencialmente, fundamentalmente, Jesus veio para quê? Para nos socorrer. Jesus veio para nos salvar, para nos trazer socorro. Esse socorro aqui, esse servir que nós lemos no versículo 28, a palavrinha ali é diaconia, que é a palavra que Paulo utiliza lá em Romanos 12. Se é ministério, esmere-se no ministério. Mas tem um outro texto também que nós vemos em Lucas 22, versículo 24. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mais ou menos o mesmo assunto, né? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior de vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Então aqui o serve é o cara que está servindo, o garçom. É diaconia ali. É servir. Quem é o maior? O que está sentado ou o que serve? Porventura não é o que está à mesa que é maior? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ele, sendo maior, essa é a mensagem que ele deixa. Mesmo sendo maior, ele veio para servir. Ele veio servir com a sua vida. Ele deu a sua vida em socorro. Há quem diga então que o ministério de Jesus, o propósito da vida de Jesus é diaconia, é prestar socorro. Os anjos também, em algum momento, eles manifestam, e a palavra utilizada é a mesma. Vamos ver, amados, anjos em Mateus 4. A seguir, versículo 1, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Diaconia. De alguma maneira, os anjos vieram e trouxeram esse conforto ao Senhor. De alguma forma, ele como homem, ele está sendo atendido pelos anjos. Então esse socorro trazido pelos anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está aqui, Hebreus, você sabe o contexto, ele está falando uma comparação entre o Filho de Deus e os anjos, dizendo que ele é superior aos anjos. Ele está dizendo: olha, a nenhum dos anjos Deus disse isso, o que ele disse para o Filho. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 14. Falando dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores? Ministério agora no sentido que nós estamos vendo, do dom, enviados para serviço, a favor dos que hão herdar a salvação. O autor dos Hebreus está dizendo que os anjos são pessoas de Deus que são dirigidas, enviadas ao povo de Deus para socorrer o povo de Deus. Quem que fala sobre isso? Davi fala sobre isso, sobre essa ministração dos anjos? Fala, não fala? Salmo 91. Versículo 10 diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem. É o que Hebreus falou. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então isso aqui é prestação de socorro. Então os anjos, eles também desempenham diaconia. E a igreja, da mesma forma, também deve manifestar diaconia, tanto para os de dentro quanto para os de fora, através de pessoas dotadas deste dom. Lembram-se do princípio do dom? O dom sempre visa um fim proveitoso. No caso da diaconia, qual é que é o fim proveitoso? Atender a necessidade das pessoas que precisam, das pessoas carentes, das pessoas que estão passando pela situação difícil, Vamos ver um texto de Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida, a cidade, era perto de Jope, onde estava Pedro, ouvindo os discípulos que Pedro estava em Jope, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas.
Existem algumas igrejas, não são muitas, que têm um ministério chamado Ministério Dorcas. Veja que um ministério que recebe o nome de uma discípula de Cristo que tinha esse dom de socorrer os necessitados através até talvez do dom natural que ela tinha, que era costurar, fazer coisas, né? E essa pessoa era uma pessoa muito benquista dentro da igreja, a tal ponto de, depois da sua morte, eles não se conformarem e mandar chamar Pedro, e Pedro vinha orar por ela. E você sabe que essa mulher, né, foi abençoada, né, na pessoa do apóstolo Pedro. Bom, ainda em Atos, capítulo 11, Atos 11, aqui é um texto já que a gente conhece bem, não vemos propriamente aqui uma atividade cotidiana, mas nós vimos um exemplo desse tipo de serviço, né? De socorrer, de diaconia, né? Muito embora estejamos falando em dom. Dom é a prática, é a pessoa que tem essa tendência e faz isso, né, como prática cotidiana, né, no seu dia a dia, né? Versículo 27 de 11 de Atos diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. É isso aqui. Aqui é a palavra bem adequada. O socorro aqui é o ministério. Prestar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E Saulo, quando foi separado do ministério aos gentios, Pedro disse para ele: você vai ser enviado aos gentios, mas você assume o compromisso de jamais se esquecer dos pobres. Então você vai ver sempre Paulo envolvido, além do trabalho missionário, evangelístico, você vê Paulo comprometido com a causa dos pobres. Paulo é alguém que encabeça, levanta oferta em Corinto, na Macedônia. Ele tem esta inclinação de atender os pobres. Podemos dizer que também tem esse dom de ministério. Em Romanos capítulo 15, versículo 22, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Esse serviço aqui, irmão, é diaconia, tá? Porque Paulo tinha essa função de levar ofertas, eventualmente, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Que ele estava indo para Jerusalém a serviço. Esse serviço aqui é justamente isso, essa diaconia, né? Então, acho que é uma coisa simples, mas como a gente está tratando dos dons, especialmente por ser um dom que se apresenta em três relações. Você não vê nenhum outro dom apresentado nessas três, somente o dom de ministério ou dom de socorro. Amém? Hoje ficamos por aí.